Olá, eu me chamo Ícaro Cardoso Fonseca, sou graduando da Universidade Federal de Santa Catarina, do curso Letras Português, e estou apresentando um trabalho pela disciplina Políticas Linguísticas, ministrada pelo professor Givan Oliveira. O trabalho que eu estarei apresentando é a dissertação de Heloísa Tramontim de Oliveira, pela Universidade Federal de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, no ano de 2016. O trabalho se chama Língua, Nação e Nacionalismo em Angola, Violência e Resistência Linguística. Houve, né, durante o século XIX, uma reunião entre os países europeus, né, na Conferência de Berlim, em que estes países decidiram realizar a partilha da África, pois haviam conflitos, né, entre as unidades europeias sobre quem ficaria com cada região de país, já que muitos se encontravam passando certos limites de cada território. E por isso, Portugal acabou ficando com a região de Angola, onde acabou realizando uma intervenção colonial, junto com a Igreja Católica, né. E a partir disso houveram divisões de povos, entre colonos e nativos, sendo que os colonos eram aqueles que exploravam, né, a terra, e os nativos eram a mão de obra barata, né, pelos povos, angolanos. Para realizar esse tipo de atividade, para conseguir manter essa mão de obra barata, a igreja, né, com seus missionários, criaram línguas derivadas do latim para conseguir manter essa comunicação entre eles. Por um tempo, o português foi aos poucos tentando ser instaurado dentro dessa colônia e ele passou a ser mais falado com a imigração de mais portugueses no século XX, né? Então, por essa razão, o português ele passou a ser uma língua mais falada dentro do território, principalmente nos centros urbanos litorâneos. Essa tentativa de colocar o português como uma língua mais presente, né, no território angolano, da língua da colônia, Portugal instaurou, então, primeiro o Estatuto do Indigenato, onde passou a proibir o uso de outras línguas, né, principalmente as línguas que eram consideradas indígenas. Então, aqui, por exemplo, temos alguns artigos. Artigo número 2. Nas escolas católicas é proibido ensinar línguas indígenas. Artigo número 3. A utilização das línguas indígenas no catecismo não é permitida a não ser como auxiliar durante o período de ensino elementar da língua portuguesa. Parágrafo 1. É proibido o emprego das línguas indígenas ou qualquer outra língua, à exceção do português, por escrito ou por panfleto, jornal. Na catequese das missões, nas escolas, em todos os contatos com as populações locais. Então, essa cultura, né, do português foi criada a partir do termo lusotropicalismo, né, onde Portugal, né, com as suas intervenções coloniais, faziam com que queriam que as suas colônias se assemelhassem, né, tanto linguisticamente quanto culturalmente, supostamente, a sua unidade europeia. Então, criou-se também a política de assimilação, que era pegar nativos, né, pegar indígenas e colocar eles nessa situação de cultura europeia e de aprender o português, né, fazer com que alguns nativos aprendessem português para disseminar a cultura da língua portuguesa. O problema é que essas proibições de não poder usar as línguas locais, as línguas angolanas, Portugal pecava pelo fato de não investir nessa educação do português, não espalhava essa educação do português, mesmo que quisessem que a população falasse português. Portanto, era uma parcela pequena da população que se tornava assimilada, né, geralmente constituída pela elite burguesa, né, de Angola. E aí criou uma hierarquia, né, onde existem no topo os portugueses, os colonos, no meio os assimilados, que estavam mais perto, né, da categoria baixa do que da alta junto com os portugueses, porque ainda não tinham, né, esse estatuto de cidadão como tinha o português,
E abaixo tinham os indígenas que não tinham qualquer contato com a língua portuguesa, que não sabiam falar a língua portuguesa. E daí que veio até o termo português, né, que foi a junção da língua, das línguas angolanas com o português, por conta desses assimilados, na qual os portugueses zombavam dessa língua, né, inferiorizavam esse português falado pelos assimilados. Dentro dessa cultura, dessa política dos assimilados, a autora menciona que haviam assimilados ativos e passivos. Os passivos eram aqueles que entravam dentro dessa cultura da língua portuguesa e simplesmente dançavam conforme a música, vivendo normalmente a sua vida. Mas também houveram os assimilados ativos, né, que seriam também os intelectuais, que acabavam usando desse conhecimento da língua para para criar uma proteção sobre a sua própria nação, sobre Angola, né, para libertar a Angola. A partir desse intelectualismo, né, esses intelectuais, principalmente após a Segunda Guerra, quando houve uma luta antifascista, criou-se um conceito de nacionalismo, né, um forte nacionalismo, em que eles até criaram o próprio conceito, que seria a angolanidade, em que queriam libertar o Estado da Angola, né, a nação angolana. Nessa luta contra para a independência, né, contra Portugal, houve também lutas internas em que criaram-se movimentos divergentes, e que continham a Frente Nacional da Libertação de Angola, o FNLA, e a União Nacional para a Independência Total de Angola, o UNITA. A FNLA, perdão, ela é constituída de nativos que viviam na região do norte e acabaram saindo por lá para ir para a região de Zaire, por questões econômicas e menos conflituosas, e lá foram alfabetizados em francês. Nisso, quando voltaram, eles eram considerados aerotas de uma forma pejorativa, para dizer que não falavam a língua de prestígio, né, que se instaurava no país, que era o português. E o UNITA, mais abaixo disso, eram provenientes das línguas africanas, das línguas locais, das línguas angolanas. Por isso ainda tinha um status ainda menor, porque a Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, ela ainda tinha contato com a língua, com a cultura europeia, pelo francês ser uma língua europeia. E o Movimento Popular de Libertação de Angola, que foi o que ganhou o governo angolano e então instaurou a independência de Portugal, eram esses assimilados que falavam o português como língua, esses intelectuais que propagavam o português e defendiam, né, o português como língua oficial por ser uma língua de prestígio, ser reconhecida internacionalmente e com a desculpa também de evitar tribalismos. Que isso já, né, ocorria com os outros movimentos. Aconteceram então por conta disso implicações linguísticas, né? Então havia um problema, né, do multilinguismo africano que prejudicava o Estado Nacional, pois não existia, era difícil manter uma única língua, né? E, e também normatizar qualquer língua, mesmo o português sendo normatizado, outras línguas seriam excluídas, e se uma língua africana ou qualquer outra língua africana, qualquer língua angolana seria também excluída. Por isso, esse multilinguismo criava um problema de unificação por conta de uma diversidade tão grande etnolinguística. Se instaurou, então, por essa divergência, né, esse problema que coloco entre aspas, porque não deveria ser um problema, da violência simbólica, da violência da linguagem, né, de Zizek, que ele afirma que é uma das piores violências, já que ela é ilimitada, né, já que a língua ela pode ser constantemente atacada, porque é um recurso que é seguido o tempo todo, que é difícil de não manter, né. E, como eu tinha dito, oficializar o português ou qualquer outra língua seria o silenciamento de outras línguas por conta desse multilinguismo. E esse multilinguismo, né, essa oficialização de uma língua atrai discursos de subjetivação, né, onde uma língua é melhor do que a outra,
onde os falantes daquela língua são inferiores por não estarem na posição de prestígio. E por isso a autora defende a decisão popular de oficialização. Ela acredita que especialistas, né, linguistas ou governantes não deveriam decidir qual é a língua oficial, e sim os seus falantes. Porém, a África, como é multilingüe, a Angola é multilingüe, ela defende que a língua franca da África, né, da Angola, seria um multilinguismo. Houve então também uma hibridização, né, voltamos àquele termo português, que seria hoje o português angolano, né, a variedade do português, que acabou se procedendo dessa junção de línguas africanas com o português europeu. E só que foi uma hibridização unilateral, né, como afirma a autora. O português e as línguas africanas não se juntaram cooperativamente, mas sim uma em posição da outra. Então, essa hibridização não foi uma mistura de culturas, em si, uma cultura em cima da outra, uma língua em cima da outra. Muitos linguistas lutam, né, por essa legitimação, né, uma legitimação informal em pesquisas, em escritos acadêmicos sobre o português angolano. O problema é que há uma ditadura de letramento, então essa legitimação, oficializações, normativações das línguas fazem com que aqueles que não dominam essa língua letrada, esse letramento, não sejam considerados cidadãos por si, né? Então é preciso de uma desconstrução de língua, afirma ela, uma desconstrução do que é língua para poder chegar nesse conceito de unificação, ou não, né, de multilinguismo. A conclusão é que a gente pode ver que, apesar de impor línguas ou não, as outras línguas estarão sempre aí, mesmo que sendo violentadas, sendo diminuídas, e isso pode causar uma série de conflitos, uma série de problemas por conta dessa hierarquia de língua, de etnolinguística também, que não deve ser instaurada, né? O multilinguismo africano deve ser a língua franca, como afirma a autora. E por essa razão é preciso de políticas linguísticas fortes, uh, que colaborem com toda essa diversidade cultural. E é isso.